Aleluia. Olha para mim, gente. Duas coisas que eu quero falar antes de nós lermos a palavra. Duas coisas. Enquanto eu subi aqui, o Senhor ministrou isso no meu coração. Houveram alguns episódios na palavra do Senhor em que pessoas receberam aquilo que elas precisavam enquanto adoravam o Senhor. Às vezes você se foca em receber primeiro para depois adorar. Se foque primeiro em adorar para que você receba. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e olha para mim, presta atenção que eu vou te dizer. Quando você está naqueles momentos de luta, aqueles momentos de guerra, os piores momentos da sua vida, que só você e Deus conhecem, e no meio desses momentos você ainda assim consegue levantar as suas mãos, levantar a sua cabeça, olhar para o céu e adorar o Senhor, eu te garanto, irmão, eu te garanto, o céu se para ouvir a sua adoração. E quando eu digo céu, eu não falo só o Senhor, eu digo literalmente o céu. Porque sabe, irmão, Deus olha para nós habitando nesse corpo de carne, nesse corpo carnal, e Deus não é cego. Deus sabe que nós estamos cheios de limitações, Deus sabe que nós estamos cheios de fraquezas, Deus sabe que nós estamos cheios de falhas. Estamos ou não estamos? No Espírito nós somos perfeitos, porque temos a natureza dele, mas temos uma carne que atrapalha muito. Quando Deus olha para mim e para você, no meio dessa carne que nos atribula, que nos dá trabalho, que nos coloca em muitas guerras, em maus bocados, e ainda assim Ele consegue ver eu e você levantarmos as nossas mãos no meio das maiores dificuldades, levantarmos a nossa cabeça, ou talvez prostrarmos os nossos joelhos e ainda assim o adorarmos. Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: o céu se para ouvir você. Agrada o coração de Deus quando meros mortais, e eu digo meros mortais porque ainda temos uma carne, no Espírito nós somos imortais, mas Deus se agrada quando meros mortais, no meio de todas as suas dificuldades, ainda assim conseguem visualizá-lo e o adorá-lo. Por isso que você tem que estar aqui não para focar as suas dores, não para focar as suas guerras, porque em Cristo você já foi feito mais do que vencedor em todas elas. Amém, irmão? Amém, irmão? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3. Te adoramos, Senhor Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 3. Deixa aberto, olha para mim, e mais para frente nós vamos ler aí essa passagem. Antes de nós lermos o texto em questão, olha para mim. Eu preciso fazer um pano de fundo aqui, criar um pano de fundo, para você entender o que eu quero dizer nessa noite, amém? No Velho Testamento, desde Moisés, a partir de Moisés, Deus deu leis para que os homens pudessem ser por essas leis guiados. Lá no Velho Testamento, não antes de Moisés, mas a partir de Moisés, Deus deu leis aos homens para que os homens pudessem ser balizados na sua maneira de viver. Os homens lá no Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo habitando dentro de si. Os homens lá no Antigo Testamento, depois do pecado, eles perderam o Espírito Santo.
Eles perderam a natureza que eles tinham em Deus, porque não tinham uma nova natureza, não tinham o Espírito Santo habitando dentro de si, eles não conseguiam andar em Deus da maneira como era necessário andar em Deus. Então, por um tempo, a partir de Moisés, o que Deus fez? Deus deu leis aos homens, para que essas leis pudessem conduzir a maneira que os homens andariam nessa terra por um tempo. E dentro dessas leis, Deus deu o tão conhecido 10 mandamentos. Todo mundo conhece os 10 mandamentos, né? E quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, Deus escreve aqueles mandamentos em tábuas de pedra. Diga, tábuas de pedra. As tábuas de pedra ali prefiguravam algo. Aquelas tábuas de pedra falavam de uma condição do homem. Só que a Bíblia diz que chegaria o tempo onde Deus não escreveria mais em tábuas de pedra, mas em corações de carne. Amém? Porém, Deus tinha um objetivo. E o objetivo de Deus não era com que a sua palavra permanecesse escrita em tábuas de pedra. A única maneira de Deus restaurar a originalidade que o homem tinha lá no princípio era devolver para o homem a natureza que ele tinha no princípio, o espírito que ele tinha no princípio e a palavra que Deus havia liberado sobre ele no princípio. Então Deus disse: vai chegar o tempo aonde eu não só vou restaurar o que o homem tinha no princípio, mas eu vou dar a ele um espírito novo, vou dar a ele uma nova natureza e vou restaurar dentro dele a minha palavra. Só que aquelas 2 tábuas de pedra prefiguravam o coração do homem, a dureza do coração do homem. Aquelas 2 tábuas de pedra simbolizavam o coração duro do homem, que futuramente seria substituído por um coração de carne. O que é esse coração de carne? É um coração onde a vontade de Deus fluiria. É um coração onde a vontade de Deus fluiria de maneira espontânea. Porque se você estudar, se você voltar lá no Velho Testamento, você vai ver que no período da lei, os homens não tinham escolha. Os homens de Deus não tinham escolha. Ou viviam a lei, e Paulo diz que aquele que observasse a lei por ela iria viver. Porque se eles pisassem fora da lei, era chicote neles. Ou viviam a lei para ter vida, ou viviam fora da lei e morreriam. Então os homens, de alguma maneira, eram impulsionados a andar debaixo de algo para que eles pudessem receber alguma coisa de Deus. E se eles não seguissem todas as leis, todos os 613 preceitos, irmão, veja, Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu várias leis, Deus deu mais 613 preceitos. Meu irmão, era lei, era coisa que não tinha fim. E o homem tinha que cumprir tudo aquilo ali à risca, se ele quisesse receber alguma coisa de Deus. Só que Deus disse que chegaria o tempo que o homem não precisaria olhar mais para fora e se atentar mais nas coisas que estavam pelo lado de fora, porque o homem aprenderia a viver por aquilo que seria colocado dentro dele. A Bíblia também diz que chegaria o tempo aonde ninguém precisaria de pessoas ensinando elas, faça isso ou faça aquilo, porque cada um aprenderia do próprio Deus que habitaria dentro deles. Amado, ouça o que eu vou te dizer com atenção. Se um homem ainda precisa ficar dizendo para você o que você pode ou não fazer, você ainda está vivendo na lei. Se é um homem que tem que ficar ditando o estilo de vida que você tem que fazer, então você ainda está vivendo debaixo da lei, debaixo do pode, não pode.
Porque se você tem o Espírito Santo habitando no seu interior, Deus diz que chegaria o tempo aonde os homens não ensinariam mais uns aos outros, faça isso ou faça aquilo, mas o próprio Deus, todos aprenderiam do próprio Deus. Você tem que começar a aprender do Espírito Santo, a ser instruído pelo Espírito Santo no seu interior, o que você pode e o que você não pode. A diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento era o seguinte: na lei, os homens dependiam de algo externo para guiá-los. Diga assim: na lei, os homens dependiam de algo externo para guiá-los. Isso era na lei. Na graça, no Novo Testamento, agora a história é outra. Mas para você ter noção, lá na lei, os homens dependiam de vários rituais externos. Vou te dar 2 aqui. Olha as maneiras que Deus tinha para poder guiar o povo. Eles tinham rituais lá no Antigo Testamento, aonde dentro de suas casas, nos umbrais de suas casas, eles tinham que escrever os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, né, a Torá do Senhor, para que eles pudessem cumprir aquilo. Para que todas as vezes que eles entrassem em suas casas, eles olhassem para aqueles mandamentos, olhassem para aquelas leis, eles se lembrassem de que eles precisavam guardar os mandamentos do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor. Eles precisavam de algo que estava por fora para lembrar eles de viver uma vida correta. Um outro exemplo, os homens de Deus, de Israel naquela época, eles escreviam em pergaminhos, pequenos pergaminhos, e eles faziam rolos desses pergaminhos e colocavam em caixinhas chamadas de filactérios. E essas caixinhas eram penduradas, fixadas no braço e na testa. Sabe o que tinha dentro dessas caixinhas? Os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor. E essas caixinhas chamavam a atenção dos homens para que eles pudessem se atentar para os mandamentos e leis do Senhor. Mais uma vez, eles dependiam de algum tipo de coisa externa para lembrá-los de que eles deveriam andar na palavra do Senhor. Pastor, o que tudo isso tem a ver comigo? Tem a ver que você não precisa de ninguém ficar lembrando você que você tem que andar em Deus, irmão. E fora esses rituais, haviam muitos outros rituais que os homens precisavam fazer para se lembrar em guardar os mandamentos de Deus. E por que tudo isso era feito exteriormente? Por que eles escreviam nos umbrais de suas casas, né, as leis? Por que eles colocavam nos filactérios, né, e fixavam sobre... Por que tudo isso era feito exteriormente? Porque eles não tinham uma natureza como nós temos hoje. Eles tinham uma velha natureza, eles tinham um coração que não tinha condições de receber tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então o que aconteceu? Jesus veio, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu e enviou o Espírito Santo, te deu uma nova natureza para que você fosse guiado por essa nova natureza. Não para que você continuasse dependendo, irmão, do que está por fora, mas para que você aprendesse a depender de quem habita dentro de você hoje. Irmão, a quantidade, assim, eu não quero falar mal da igreja do Senhor, mas eu preciso dar esse exemplo. Mas a quantidade de igrejas que ensinam as pessoas a fazerem por fora, para agradarem a Deus, para alcançarem algo em Deus, e as pessoas nas igrejas aprenderam a viver uma vida externa. Elas não aprenderam que agora elas são guiadas pelo Espírito. As pessoas recebem Jesus e querem andar na lei. As pessoas recebem Jesus e não aprendem a andar no Espírito.
A primeira coisa que Jesus vai fazer quando você o recebe é dizer para você: filho, eu te dei o Espírito Santo, agora você tem que aprender a andar com Ele. Chega com esse negócio de 1000 passos para alcançar a benção tal, não sei quantos passos para alcançar a prosperidade tal, não sei mais o que para alcançar não sei o que lá. Não, irmão, agora o Espírito Santo diz dentro de você, no seu interior, é seu. E quando você ouve que é seu, você diz: é meu, Senhor? Ele diz: é, então eu recebo, e é seu e ponto. Você não precisa mais ficar cumprindo um monte de regras, irmão, para receber nada de Deus. A cura é sua, a libertação é sua, a prosperidade é sua, tudo é seu. Agora, se Deus não podia fazer na vida do homem, lá no Velho Testamento, porque o homem não tinha uma nova natureza, o seu coração estava como em pedra, o que Deus pode fazer hoje? É o oposto, porque nós recebemos uma nova natureza, nascemos de novo, porque agora você não tem mais um coração de pedra, e agora Deus tem condições de escrever no seu coração pelo Espírito de Deus. Vou repetir: Deus não podia fazer no Velho Testamento porque os homens não tinham uma nova natureza. Então os homens tinham que ser guiados exteriormente. Nós temos uma nova natureza, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então hoje Deus pode fazer em nós interiormente. Mas como Deus faz isso? Diga: pelo Espírito de Deus. Vamos ler o texto que eu pedi para você abrir? 2 Coríntios capítulo 3. Olha a diferença de vida do Velho Testamento para o Novo Testamento, da lei para a graça. 2 Coríntios 3:3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta. Aqui é algo de homem, irmão. Tinta fala de algo terreno, de homens, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Agora, amado, olha para mim, perceba a diferença. No Velho Testamento eles escreviam em pergaminhos, era ou não era? Colocavam nos filactérios, não era assim? Não era assim, irmão? No Novo Testamento, Paulo diz que eles são a carta viva, escrita pelo Espírito de Deus. Lá no Velho Testamento Deus escreveu por fora, agora o Espírito Santo está escrevendo aí dentro. Agora, se você prestar atenção, como foi que Paulo disse que isso foi escrito? Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. No Velho Testamento, o viver deles estava condicionado à lei. No Novo Testamento, o nosso viver está condicionado ao Espírito do Deus vivo que habita dentro de nós. Foi por isso que Paulo disse que aquele que cumprisse a lei, por ela iria viver. Só que hoje, irmão, a lei caducou. Não adianta você tentar viver como se vivia antigamente. Irmão, olha para mim, nem todo mundo vai entender o que eu vou dizer aqui agora, mas nós precisamos de discernimento ao ler a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando você vai ler o Velho Testamento, você tem que aprender a separar o que era para Israel e o que era para nós e o que não era para nós. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que aprender a separar o que era única e exclusivamente para o povo de Deus chamado Israel, e que era só para eles, não era para nós. Sabe o que muitas igrejas fazem hoje? Elas pegam coisas lá do Velho Testamento e ensinam isso para as igrejas, para as pessoas, e as coisas do Velho Testamento, muitas delas, lei. E esses homens ensinam para as pessoas, e as pessoas aprendem o quê? A viver na lei. Aí elas aprendem a cumprir a mesma coisa que o povo de Israel tinha que cumprir. Meu irmão, se aqueles que eram judeus por natureza não conseguiram cumprir a lei, você que não é judeu por natureza vai conseguir cumprir a lei?
Se eles que eram escolhidos de Deus, os principais, não conseguiram, nós vamos conseguir? Então, quando você for ler a palavra do Senhor, você tem que começar a orar ao Senhor e dizer: Senhor, me dá discernimento da sua palavra, me dá espírito de sabedoria e revelação, para que eu consiga estar com a sua palavra e captar o que é para mim, o que é lei e o que é graça. Porque, meu irmão, a lei, quem cumpriu para você foi Cristo. Agora você tem que viver na graça que Ele tem para você. Amém, irmão? Tá. Por que eu disse tudo isso? Por que eu criei esse pano de fundo? Eu criei esse pano de fundo para chegar nesse lugar aqui que eu vou te dizer agora. Olha para mim. A resposta de Deus, quem? Veio morar dentro de você. Veio habitar dentro de você. Só que tem um detalhe: Ele veio na forma de uma pessoa. Resposta de Deus veio habitar dentro de você na forma de uma pessoa. Amado, quando a Bíblia diz assim que Deus arde em ciúmes por nós, diga assim: Deus arde em ciúmes por mim. O ciúmes de Deus é bom, irmão. Você tem que se alegrar quando Deus diz que tem ciúmes de você. Agora, irmão, você tem que entender porque que Ele tem ciúmes de você. Você tem que entender. Porque Ele veio habitar dentro de você para conduzir você, para que a sua vida esteja totalmente nas mãos dEle. E quando Ele vê você se entregando nas mãos dos homens, se deixando ser conduzido pelos homens, acima do Espírito dEle, isso entristece o coração do Pai. Ele sente ciúmes de você. O Espírito Santo é a resposta de Deus que você tanto procura nos homens. O Espírito Santo é a resposta de Deus que você tanto procura nos homens. Amado, olha para mim, muito do que os homens podem, olha para mim, gente, muito do que os homens podem te oferecer não passam de blá, 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 blá. Muito do que os homens te oferecem não passa de blá, 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 blá. Eles não vão resolver nada na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque a linguagem do homem te deixa confuso. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não captaram o que eu disse. Muito do que o homem tenta trazer sobre a sua vida, tenta te oferecer, não passa de blá, 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 blá. Eles não vão resolver você, irmão. E quando você ouve demais os homens estão pelo lado de fora, irmão. O Espírito está pelo lado de dentro. E quando você ouve demais os homens, eles confundem você, porque a linguagem do homem confunde você. Lembra lá em Babel, lá no princípio, lá em Gênesis, quando o povo estava construindo a torre de Babel? Vocês lembram disso? Quem lembra, gente? Você estava lá por um acaso? Deus desce e Ele faz o quê? Ele confunde as línguas. E aquela confusão de línguas dispersa os homens, divide os homens. Meu irmão, o máximo que os homens vão fazer é dividir você, dispersar você, vai confundir você. Aí sabe o que acontece? Muitos mil anos depois para frente, lá em Pentecostes, Deus derrama o Espírito Santo. E na linguagem do Espírito Santo não tem divisão, tem direção. Lá em Babel, a divisão das línguas trouxe confusão. Lá em Pentecoste, a língua do Espírito Santo trouxe orientação, trouxe direção. Logo depois que os apóstolos estavam falando em outras línguas, e aquelas nações, aquelas pessoas de outras nações entendendo o que eles estavam falando, eles testemunhando,
em línguas as coisas de Deus, e aquele povo ouvindo na sua própria linguagem. Logo depois eles procuraram os apóstolos e perguntaram assim: o que nós devemos fazer? Veja que a língua do Espírito Santo trouxe direção do que aquelas pessoas deveriam fazer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E essa pessoa, chamada Espírito Santo, veio habitar dentro de você. Trouxe consigo uma linguagem com uma finalidade. Qual que é a finalidade da linguagem do Espírito dentro de você? Comunicar para o seu interior tudo que você precisa para viver em Deus. Tudo. Jesus disse que nós seríamos guiados por uma pessoa, mas através de um lugar nós seríamos guiados. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, vou enviar o Consolador, Ele vai ensinar vocês todas as coisas, vai guiar vocês a toda a verdade. Só que tem uma coisa: Ele vai guiar vocês de um lugar. Que lugar é esse? Coloca a mão assim no seu coração, faça assim, bata no seu coração, diga: esse aqui é o lugar que o Espírito Santo me guiará. Por que eu tive que criar todo aquele pano de fundo, dizendo para você que no Velho Testamento Deus precisou das leis, porque os homens não tinham uma nova natureza, eles tinham que ser guiados por algo externo. Agora nós estamos no Novo Testamento, no período da graça, temos uma nova natureza. Agora Deus nos guia por dentro, não é por fora. Amado, a sala de aula do Espírito Santo é o seu interior. Vou repetir, porque você não ouviu. A sala de aula do Espírito Santo é o seu interior. Dentro de você é onde você é instruído por Deus. Meu irmão, é dentro de você que você se forma. Você não está entendendo, você não está me ouvindo. A sua faculdade é dentro de você. Você quer aprender com os homens, passar 5 anos na faculdade do mundo para se tornar alguém, e o Espírito Santo está chamando você para sentar aí dentro dessa sala de aula e ser formado por Ele e se tornar quem Deus te chamou para ser. Agora, infelizmente, por não vou dizer por não ouvir o Espírito Santo, porque, meu irmão, o Espírito Santo fala. Não vem com conversa dizendo que o Espírito Santo não fala com você, porque ele fala. Mas porque nós estamos ouvindo tantas coisas pelo lado de fora, tantas pessoas nós estamos ouvindo, tantas circunstâncias, ouvindo tanto diabo, que nós nos sentimos perdidos quando precisamos ser guiados pelo Espírito. Olha para mim, gente, levanta sua cabeça, olha para mim, não perde atenção não. Em alguma área da sua vida você está se sentindo perdido. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Em alguma área da sua vida, ou muitas áreas da sua vida, você está se sentindo perdido. Tá ou não está, irmão? Tá ou não está, irmão? E não deveria ser assim, mas infelizmente é assim. Por que não deveria ser assim? Porque o Espírito Santo, se Ele habita dentro de você, Ele te guia toda a verdade. Então, se Ele te guia toda a verdade, você não pode se sentir perdido. Quando você se sentir perdido, lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo não só tem a resposta, mas Ele é a resposta. Ah, mas eu não sei o que fazer, pastor.
Estou me sentindo perdido com essa situação. Não sei como eu vou lidar com o meu casamento. Não sei como eu vou lidar com meu esposo, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos. Eu não sei como é que eu vou fazer com essa minha saúde, pastor. Eu não sei como é que eu vou fazer com essas minhas finanças. Eu não sei como é que eu vou fazer com esse meu pecado. Eu não sei, pastor. Eu não sei. Sabe, eu já procurei psicólogo, terapeuta, o que mais? Médico, endocrinologista, proctologista, sei lá o que mais. Estou inventando aqui. Eu já procurei de tudo, pastor, mas nada e nem ninguém resolve. Pastor, eu estou igual aquela mulher que sofreu 12 anos com fluxo de sangue, gastei tudo que eu tinha, ninguém pôde fazer nada por mim, fui de mal a pior e até agora nada, pastor. Estou me sentindo mais perdido ainda. Pai, irmão, então talvez agora você pode começar a ouvir o Espírito Santo e ele dizer para você: chega, né? Tá bom, né? Você não precisa mais correr atrás dessas coisas. Você quer passar a sua vida toda dessa forma? Você acha que eu fui habitado dentro de você para quê? Quando Jesus disse que você não ficaria órfão, de fato você não ficaria órfão, não. Meu irmão, presta atenção. Um pai, quando o filho está doente, não socorre ele? Sim ou não? Sim. Quando o filho está com fome, não dá comida para ele? Sim ou não? Sim. Quando precisa vestir o filho, não veste ele? Sim ou não? Jesus disse: vocês não vão ficar órfãos. Não disse? Vocês vão receber o Espírito Santo, não vão? Por que o Espírito Santo não te alimenta, não te cura, não te prospera, não te veste? O problema não está com ele, irmão. O problema está em você ouvir mais o Espírito Santo do que ficar ouvindo as coisas fora de você. Porque que você está ouvindo por fora, se você permitir, guia você. Amém? Amém não, irmão? Essas coisas não vão guiar você não, amém? Agora ouça isso, eu estou terminando. Quando você se sentir perdido, não só se lembre que o Espírito Santo tem a resposta, mas ele é a resposta. Agora, eu não me sinto perdido, olha para mim, gente. Eu não me sinto perdido quando as circunstâncias me cercam por fora, mas quando eu perco a voz do Espírito por dentro. Quando eu perco o guiar do Espírito por dentro, é que eu me sinto perdido. Meu irmão, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, e você continuar vivendo as bem-aventuranças de Deus, vivendo as coisas de Deus. Você pode ser jogado na cova dos leões, na fornalha de fogo 7 vezes mais quente, e você sambar, sapatear lá e nada acontecer com você. Você pode estar vivendo um turbilhão de circunstâncias, mas nenhuma daquelas circunstâncias estarem afetando você. O problema não são as circunstâncias, irmãos. O problema é quando nós perdemos o guiar do Espírito por dentro. Aí nós começamos a nos sentir perdidos. Quem entendeu, diga amém. A única maneira de nós vivermos fora do caos desse mundo. Quem quer viver fora do caos desse mundo? A única maneira, irmão, eu não vou ser tão assim radical no que eu vou dizer, mas qualquer homem que disser para você que existe outra forma de viver livre desse mundo além do Espírito é mentiroso. Não está falando pelo Espírito de Deus. A única maneira de viver fora do caos deste mundo é pelo Espírito de Deus. E aonde que ele veio habitar, irmão? Aonde que ele veio habitar, irmão? É daí de dentro então que ele vai te livrar desse caos. É ou não é ruim se sentir perdido? E sabe o que essa sensação de estar perdido gera em nós? Confusão. Quando você não sabe para onde você vai, você fica confuso. Eu lembro, quando foi que nós foi para a praia que nós ficou perdido? Foi o ano passado? Que nós rodou, foi, né? Gente do céu. Saímos do Guarujá às 6 horas da noite. Chegamos em Santos, dava 1 hora só de viagem. Nós chegou meia-noite e tanto. Trânsito, engarrafamento, GPS levando nós para tudo quanto era lugar, menos para o destino que nós tinha que chegar. Se sentindo perdido, com fome, com sede, cansado, estressado. Confusão é a coisa mais ruim do mundo, irmão.
Irmão, Deus não é de confusão. Deus é Deus de orientação. Deus é Deus de instrução. Deus orienta você, Deus instrui você, Deus guia você. Deus sempre trará plena luz sobre a sua vida. Se está escuro, irmão, Ele vai trazer luz para você enxergar, para que você ande na luz, irmão. Amém? Amém. Você sempre será reconduzido à rota certa pelo Espírito de Deus. Sempre. Repara uma coisa para você ver. Sempre que você começa a buscar, repara nisso, sempre que você começa a buscar as coisas exteriores, fora de você, como resposta, sempre que você tenta buscar algo fora de você como resposta, você começa a se sentir desorientado. Porque quando você busca as coisas por fora como resposta, a sua visão começa a ser ofuscada. Você começa a ficar desorientado. O que o Senhor está fazendo conosco nessa noite é nos chamando para olhar para o nosso interior, olhar para dentro de nós, porque a nossa visão se turbou com este mundo. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. A nossa visão se ofuscou com esse mundo, irmão, porque nós permitimos que muitas coisas nessa terra nos guiassem. E o Senhor quer restaurar em nós o falar do Espírito, porque o falar do Espírito vai reorientar você, vai colocar a mim e você na rota novamente. Amém, irmão? Tá, pastor, se eu comecei a ouvir as coisas fora de mim e comecei a me sentir desorientado, o que eu tenho que fazer então? Você tem que fazer o caminho inverso. Se você começou a ouvir as coisas de fora, os homens, as circunstâncias, os problemas, o diabo e quem quer que seja, e isso começou a guiar você, o que você tem que fazer é o caminho inverso. Para de ouvir o que está por fora e começa a ouvir o que está por dentro. É simples a resposta. Amém? Porque você não vai precisar procurar nada por fora quando você tiver encontrado algo por dentro. Você corre para procurar as coisas de fora, é porque por dentro é sinal de que não é que você não recebeu, é porque você não encontrou. Porque receber, você recebeu, irmão. Amém, amados? As pessoas desse mundo buscam felicidade, buscam satisfação, buscam prazer, buscam paz e um monte de outras coisas, tudo pelo lado de fora. E você recebeu tudo isso pelo lado de dentro, quando o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Você não precisa correr atrás disso. Irmão, você não precisa correr. Você não precisa correr atrás de ninguém para ser amado. Você não precisa correr atrás de ninguém para ser aceito. Você não precisa correr atrás de ninguém para ter a aprovação dos homens. O Espírito Santo é o selo de Deus na sua vida. Você foi selado pelo Espírito da promessa. Vou terminar agora. E é por isso, amados, que existe muita frustração no meio cristão. Muita frustração no nosso meio. Porque os homens aprenderam a ser guiados pelos homens e não a serem guiados pelo Espírito. Os homens aprenderam a olhar mais para fora do que para dentro. Aí, amada, a frustração acontece. Sabe por quê? Porque elas vão para os lugares onde elas deveriam ser libertas, elas vão para os lugares onde elas deveriam ouvir uma palavra que ensina elas a dependerem do Espírito, e elas chegam naqueles lugares e ouvem novamente uma mesma palavra que elas ouviam no mundo.
Porque lá no mundo, o mundo diz assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que pagar o preço, você tem que merecer, você tem que fazer não sei quantos passos para chegar em tal lugar. Aí chega nas igrejas, o que elas ouvem é, faça 10 coisas se você quer ser abençoado. Venda seu carro, venda sua casa, se sacrifique, venda sua mãe, venda seu pai, venda seu cachorro, faça isso, faça aquilo. Aí as coisas não acontecem, elas ficam frustradas. No dia que Jesus ressuscitou, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus. Ouça isso. Quando Jesus ressuscitou, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus. Quando elas chegaram lá, elas encontraram a pedra do túmulo removida. Elas ficaram perplexas. Lucas 24 conta essa história. Elas ficaram perplexas, porque a pedra era muito grande, pesada, elas não sabiam o que fazer. De repente apareceram 2 varões, com vestes resplandecentes diante delas, e elas temerosas se curvaram. Sabe o que aqueles 2 homens disseram para aquelas mulheres? Ei, mulheres, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Pastor, o que isso tem a ver com a palavra que você está pregando? Vou traduzir isso aqui para nós. Dentro da palavra, por que vocês buscam o destino de pessoas naturais, quando dentro de você tem destinos de pessoas espirituais? Porque qual que é o destino de pessoas naturais? É a morte. Qual que é o destino de pessoas espirituais? É a vida eterna. O que aqueles 2 varões disseram para aquelas mulheres? Porque vocês buscam dentro? Por que vocês buscam dentro do destino de pessoas mortas? Por que vocês buscam no caminho de pessoas naturais, quando vocês deveriam buscar naquilo que é espiritual, naquilo que vai produzir vida para vocês? Está aí dentro de você. Você não precisa correr atrás do que as pessoas do mundo estão correndo atrás, irmão. As pessoas do mundo que não receberam Jesus são mortas. Para de buscar entre os mortos a satisfação da sua vida, os prazeres. Para, irmão, para. Porque a vida foi depositada dentro de você. Nós não precisamos viver como gentios desse mundo. Depois eu vou pregar sobre isso. Na vaidade das suas mentes. É o que a Bíblia diz. Não precisamos viver como gentios do mundo, na vaidade das suas mentes. Viver como eles pensam, como eles acham, como eles desejam. Amém, irmão? Amém. Sabe por quê? Não precisamos ficar como eles, procurando por fora algo que Jesus escondeu por dentro, na pessoa do Espírito Santo. Você não precisa, irmão. Tá, pastor, mas se o Espírito Santo não falar comigo? Irmão, termino com isso, eu juro. Se eu não terminar, você pode sair, levantar e ir embora. Termino com isso. Pastor, e se o Espírito Santo não falar comigo, pastor? Acredite no que eu te digo, irmão. É mais fácil acreditar que você está surdo do que o Espírito Santo não falar com você. É mais fácil acreditar que você está surdo do que o Espírito Santo não falar com você. A Bíblia diz que o nosso Deus não é como o Deus dos gentios. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpam. Não, o nosso Deus tem olho e vê. O nosso Deus tem boca e fala. Então o Espírito Santo está falando. Agora não seja uma múmia, não, irmão. Não seja uma estátua, não. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem entendeu essa palavra?